Camila Ruvenal e você está em mais um Vivendo da Palavra. Hoje nosso tema é muito especial, somos todos teólogos. Ao meu lado está meu convidado, Daniel Ruvenal. Privilégio estar no programa, Vivendo a Palavra mais uma vez, hoje com uma nova âncora, que é a Camila Ruvenal, minha irmã, onde ela vai entrevistar muitas pessoas, vai começar a se desenvolver nesse ministério, e para começar ela me chamou para poder ajudar. E este tema de hoje é muito importante, a ideia de que nós todos, eu, a Camila e você que está assistindo, todos nós somos teólogos. E eu gostaria de ajudar a pensar mais sobre isso e ajudar você também neste dia. Mas, desde já, eu gostaria de pedir para que você fizesse aquela liturgia, né, Camila, do YouTube. Qual que é essa liturgia, Daniel? É você curtir, compartilhar e, se puder, comente, a fim de que nós digamos para o YouTube que este conteúdo é relevante para a plataforma. E assim nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Então, desde já, deixe o seu like aí e fiquem por dentro da nossa programação. Começando, a primeira pergunta é: Daniel, afinal de contas, o que significa sermos todos teólogos? Pois é, boa pergunta, viu, Camila? Somos todos teólogos. Às vezes a pessoa pode estar do outro lado pensando o seguinte: eu não fiz teologia. Como você está me dizendo que eu sou teólogo ou uma teóloga? Vai ter que explicar isso aí. É óbvio, Camila, que a palavra teólogo, ela tem um sentido estrito e lato. O sentido estrito é aquela pessoa que vai numa faculdade de teologia, estuda ali por alguns anos, se forma, pega diploma e exerce a sua teologia, seja como professor, como pastor e etc. Certo? Isso então é no sentido estrito. Agora, há um sentido lato que eu gostaria de falar sobre esse ponto, baseado também no livro do R.C. Sproul, que está ali na nossa bancada, somos todos teólogos. A ideia, obviamente, não nasce com o Sproul, tá? Ele só populariza nos nossos dias. A ideia é o seguinte: todos os homens têm uma ideia de Deus. Então, todos os homens, mulheres, crianças, eles têm uma ideia de Deus. Por quê? Calvino já diria, né, que o ser humano ele tem dentro de si, dentro do seu coração, o sensu divinitatis. O que é isso? É latim, que traduzido significaria senso do divino. Sim. Ou semens religiones, ou a semente da religião. A ideia é que todo homem nasce com uma ideia de Deus. Tá? A ideia de Deus, a ideia de que existe algo superior. Então ninguém nasce ateu, por assim dizer. Entende? Cícero, um grande filósofo romano, já diria que não há nação tão bárbara que não tem uma ideia de Deus. E isso é comprovado, né? Há alguns antropólogos não cristãos que eles tentam inventar ao dizer que a religião é uma criação humana, da sociedade. Sim. Mas quando você vai para uma tribo que nunca teve contato com o Ocidente ou com grandes metrópoles, ali você vai ver uma espécie de religião. Sim, nunca ateus. Exatamente. Nunca se achou uma tribo ateia. Nunca. É. Então, a ideia é que todo ser humano tem um senso do divino. Então, e esse senso do divino vai fazer ele estipular uma ideia de moralidade, uma ideia de significado da vida, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Esse senso do divino vai ajudar com que essa pessoa formule tais respostas às grandes perguntas da humanidade, né? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o sentido das coisas? O que é certo? O que é errado? E assim por diante. Então, Calvino, ele baseia o seu ensino em Romanos, capítulo 1 e capítulo 2. Né? O capítulo 1 vai dizer que os ímpios são indesculpáveis porque a criação, o grande livro de Deus, atesta que existe um Deus. Né, que é bom, que é sábio e assim por diante. E que este conhecimento de Deus não está somente fora, aí entra o capítulo 2, onde Paulo diz que esse conhecimento também está dentro do coração dos homens. Então é impossível, Camila, uma pessoa dizer o seguinte: olha, então quer dizer que a ignorância leva alguém para o céu. Já viu isso daí? Uhum. É só não conhecer o evangelho que, oxe, não conheceu nada, não conheceu a Cristo, então você não negou, logo você morre santo. Paulo está dizendo não.
Porque a lei de Deus está gravada nos nossos corações. Semens religiones, a semente da religião. De modo que, mesmo não tendo o contato com a Bíblia, todo ser humano sabe que ele está em dívida com o seu Criador. Todo ser humano sabe que ele já cometeu coisas erradas, de acordo até mesmo com sua ideia de moralidade. Então, para fechar essa pergunta sobre essa questão de como nós todos somos teólogos, eu diria, todos nós, todo ser humano, ele tem uma ideia de Deus e da realidade. Todo ser humano, até mesmo os ateus, quando eles dizem não há Deus, é uma afirmação teológica. Né? E é engraçado que como o ateísmo é uma religião, é um dogma. Veja, quando a pessoa não se satisfaz dizendo não há Deus, ela tem que escrever livros, mais livros, e tentar fazer adeptos. Conquistar pessoas. Exato, e eles estão fazendo, por vezes, palestras, e pessoas vão, e eles se sentem incluídos num grupo, e eles, fazem atividades de comunhão, e eles se conhecem, e as famílias trocam número. Quando você vai ver, é uma igreja. Né? Então, todo ser humano tem uma ideia de Deus, tá? Seja ela boa ou ruim, todos têm. Portanto, todos somos teólogos no sentido, todos temos uma lógica acerca de Deus. Seria isso. A partir dessa pergunta, qual seria o parâmetro para a gente saber se minha teologia é boa ou ruim e em que momento da minha teologia eu estou? Enfim. Ok, perfeito. Se nós todos somos teólogos, e eu digo que todo mundo faz teologia, qualquer afirmação que nós façamos acerca da realidade do homem, de Deus e das coisas é uma afirmação teológica, realmente eu preciso ter um parâmetro. E aí está o desafio. Como saber que minha teologia é boa ou ruim? Como saber que a minha compreensão da realidade ela é certa ou errada? Então, veja, Deus escreveu um grande livro. Você sabe qual é esse grande livro? Acho que seria a Bíblia. A Bíblia? Pois é. Não. Quando a gente fala na teologia que Deus escreveu um grande livro, nós estamos falando da criação. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, a criação é o grande livro de Deus. E a confissão, se eu não me engano, a confissão belga, ela vai dizer que as coisas criadas são como letras. Interessante, né? Deste grande livro. Então, como que eu sei que Deus é sábio? Se eu olhar para a criação, eu vou saber. Um Deus que poderia ter criado todas as coisas de uma cor só, monocromática. Imagine, tudo cinza. Mas Deus, ele é criativo. Ele é sábio. Ele criou as coisas com várias cores. Estude, por exemplo, a questão da fotossíntese. Como se encaixa. A questão da gravidade. Os astros. A física. Entende? Deus, ele é sábio. Na criação eu consigo enxergar essas coisas. Entende? Sem a Bíblia eu consigo enxergar essas coisas. Então, isso é uma das coisas. Por exemplo, a bondade de Deus. Se eu estou aqui e a minha existência não foi causada por mim mesmo, foi por alguém ou por um ser divino, esse ser é bom. Porque ele não precisava ter me criado. Então, os atributos invisíveis de Deus, como Paulo diz, eles são claramente visíveis na criação. Eu posso saber que Deus é bom, que ele é sábio, que ele é poderoso. Né? Quem sustenta o sol? Quem sustenta os astros? Essas coisas. Então eu sei que ele é bom, poderoso, sábio, etc. Contudo, quando nós lemos as páginas das Escrituras, o pecado do homem, Camila, ele trouxe uma perda da eloquência da criação. A criação não consegue mais transmitir de forma fidedigna o caráter e o ser de Deus para nós. Por exemplo, eu sem a revelação especial, que é a Bíblia, a palavra de Deus, o pequeno livro de Deus, eu não consigo saber quem é Jesus. Então, como que a gente divide isso, a questão da revelação, por exemplo? A criação, ela revela que há um Deus, mas essa revelação não me traz salvação. Eu preciso saber o que Cristo fez por mim na cruz. Entende? E isso que traz de fato salvação, a revelação de Deus. Então, como saber se minha teologia é boa ou ruim? De acordo com o pequeno livro. Por quê? Porque se eu não tiver a palavra de Deus revelada, inspirada, e olhar somente a criação, a realidade ao meu redor, e a partir daí elaborar uma religião, eu cairei em erro. Porque a criação perdeu sua eloquência.
Não foi isso que nós lemos, por exemplo, em Gênesis 3, que da criação nasceria espinhos e abrolhos, não é? Então, a ideia de Romanos 8 também, que a criação, ela geme aguardando a redenção. Então, a criação, ela está danificada, ela não consegue ser mais esse grande livro de Deus de forma clara. Eu preciso da revelação de Deus. Então, qual é o parâmetro da verdadeira teologia? A palavra. Deus não nos deixou sem parâmetro. Ele nos deu um óculos para o qual nós devemos sempre recorrer e enxergar a realidade, a saber a palavra dele. Sim. Quando a teologia foi organizada, quais são os principais... Certo. Eu acho que entendi a sua pergunta. Sim. Você está falando da história da teologia, certo? Sim. Certo. A teologia, veja, a Bíblia, ela não é um manual de teologia sistemática. Né? Com isso eu quero dizer que a Bíblia, ela não tem por objetivo ser separada por temas. Então a Bíblia, ela é o relato da história da redenção. E isso acontece na história da humanidade. Né? Então aqui na Bíblia você vai ter um grande livro de história com o recorte da redenção. É Deus salvando o povo por meio da obra vicária de Cristo. Então você vai ter uma grande história da redenção, elaborada primeiro no Antigo Testamento por promessas, as promessas que culminariam na vinda do Senhor Jesus, e o Novo Testamento, o cumprimento. O cumprimento com mais promessas acerca da segunda vinda de Jesus ao mundo. Então, eu tenho que enxergar essa história, grande história da redenção, e procurar organizar os temas, a fim de que eu entenda com maior precisão aquilo que a religião ou a fé cristã tem para me ensinar com respeito aos assuntos da vida. Por exemplo, o que é o homem, quem é Deus, o que é pecado, certo? O que é salvação, como a salvação acontece, eu escolho Deus, é Deus quem me escolhe. Então veja, para eu responder esses tipos de pergunta, eu preciso de uma organização, eu preciso de uma lógica. E é aí que entra a teologia. Tá? Então, o registro mais antigo, Camila, que nós temos da teologia data do ano de 220 a 230. Então, por um homem chamado Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria viveu aí entre o segundo e terceiro século. Ele era um homem extremamente capacitado. Dizem que era o homem mais inteligente da sua época. E ele se propôs a escrever a primeira obra chamada De Principiis. Né? De Principiis, ou Peri Racon. De Principiis é os princípios, né? Os princípios. Os princípios, né? Então parece que ele levou 10 anos para escrever essa obra. Que mostra a fé cristã em temas. Deus, homem, liberdade humana, pecado, anjos. Ele foi o primeiro a tentar fazer isso. Por que ele tentou fazer isso? É uma pergunta muito importante de responder. Não foi do nada. Primeiro, a gente tem que lembrar que a igreja do segundo e terceiro século enfrentava duas frentes de batalha. Então, imagine você com o exército lá, o exército da Camila, está lutando, e você está lutando com o exército que está à frente. Certo. É desafiador? É um exército, certo? Mas a igreja do segundo e terceiro século, ela lutava sobre duas frentes. É como se você tivesse o seu exército, tivesse um exército inimigo atrás e o outro na frente. Ou melhor, na frente e atrás. Sim, né? para pegar... Quais são essas duas frentes? Primeira frente é a perseguição política. Roma havia se levantado contra o cristianismo. E muitos imperadores, ao subirem ao poder, eles faziam juramentos de, no meu governo, no meu reinado, eu aniquilarei esses seres, né? Esses galileus ímpios, eles chamavam. Então, essa história dessa religião que diz que o Deus, o Messias deles, o líder humano, é o Senhor do mundo, que ele tem um reino. Como assim? Eu vou matá-los. Simples assim. E você tinha uma outra frente de batalha, que era a questão intelectual. Qual era o problema da questão intelectual? Muitos filósofos e judaizantes haviam se convertido naquela época.
Então, os intelectuais e filósofos, eles queriam trazer uma bagagem da filosofia para o cristianismo e fazer aí uma miscelânea, misturar coisas. Sim. E os judeus a mesma coisa. Então, os judeus, ou os judaizantes, eles vinham para a fé cristã e tentavam fazer uma miscelânea aí dos aspectos judaicos, rabínicos e a fé cristã. Isso, e o evangelho sempre foi assim. Ou é o evangelho somente, ou é heresia, ou é uma farsa. Por quê? Porque o evangelho não pode ter adição e nem subtração. Tem que ser, a pureza do evangelho deve ser mantida. E essa era uma das grandes frentes de batalha da igreja do segundo e terceiro século. Como a gente vai manter a pureza da igreja em face da perseguição e das heresias que entram pelo lado intelectual. Entende? Então, aí, Orígenes, o homem mais inteligente da sua época, ele olha aquilo e fala: eu acho que eu tenho potencial e dever de fazer isso. Ou pelo menos começar a falar sobre os princípios da fé cristã, a fim de que as pessoas não negassem, ou não subtraíssem, ou não misturassem a fé cristã com outras coisas. Isso também se deu, por isso que os grandes credos foram formulados ao longo da história, para que a pureza do evangelho não se corrompesse. Então, voltando para Orígenes, um grande intelectual, com 18 anos, ele foi substituto de um grande professor da sua época, chamado Clemente. Então, aos 18 anos, ele já era reconhecido como mestre. Ele tem mais de 2.000 obras escritas por ele. Então, é um homem, de fato, com um intelecto muito grande. E um dia ele se sentou para elaborar os princípios da fé de forma organizada por assuntos. Tá? Então, aí você tem o primeiro, que é o Orígenes, com o seu De Principiis, datado aí do ano 220 a 230. Tá? Depois, você vai ter um grande homem da Idade Média, chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ali no século XIII, um homem muito tímido, segundo os seus biógrafos, e a ponto de ele ser grandão, e ele era muito desastrado. Tanto é que apelidado ele de boi. Nossa, Boi desengolçado. coitado. Pois é. Um dia o professor dele, Alberto Magno, ao ouvir os colegas zoando ele de boi, disse o seguinte: um dia esse boi vai mugir, e o mugido desse boi encherá o mundo. De fato, ele estava correto em algum sentido, porque a teologia sistemática elaborada por Tomás de Aquino é até hoje referência para a Igreja Católica. E foi referência para a Igreja medieval também. Então, Tomás de Aquino, vindo de uma escola aristotélica, ou seja, priorizando muito a lógica de acordo com Aristóteles, o grande filósofo da Grécia, ele pega a Bíblia e fala: eu vou organizar. Porque Aristóteles ele tem uma obra chamada Organum, onde ele ensina os princípios da lógica. Então, você pega um aluno da escola aristotélica, dominicano por sua vez, que era uma classe que surgiu dentro da Igreja Católica, que entendia que a evangelização se daria por meio da educação e do ensino profundo das Escrituras. Então, veja, você tem então dominicano de linha aristotélica entendendo os grandes assuntos da Bíblia. Daí surgiu a Suma Teológica, um grande tratado de teologia sistemática, por assim dizer, que virou referência para os cristãos da Idade Média e para a Igreja Católica ainda nos dias de hoje. O que muda para nós é quando entra João Calvino. Né? João Calvino, francês, mas que atuou a maior parte da sua vida como reformador em Genebra, como refugiado. Ele foi a grande mente da Reforma Protestante. E aqui a gente está na Idade Moderna já. Né? Calvino ali por volta do século XVI, ele começa a escrever as institutas da religião cristã. Ele não escreve de uma vez. Ele demora anos, né, para deixar suas institutas do jeito que ele gostaria. Então ele começa em 1536 e, se não me falha a memória, ele termina a última edição das institutas em Estrasburgo em 1559. Se não me falha a memória. Então ele parava, ele escrevia, voltava, falava, não está legal, opa, vou fazer outra edição, vou adicionar isso e aquilo, e tudo bem organizado. Deus Criador, Deus Salvador e assim por diante. Os sacramentos, a oração. Então,
Há até autores como Alistair McGrath, Camila, que eles vão dizer que Calvino ele pegou o bonde da Suma Teológica. Ele falou, opa, se existe uma Suma Teológica, né, um resumo da fé cristã, sistematizado, que os católicos amam, eu vou fazer um agora com os princípios protestantes. Qual é a diferença da Suma então, de Tomás de Aquino para com a de Calvino? Os princípios. Por exemplo, você vai ter na Suma Teológica ensino sobre o purgatório, sobre a autoridade infalível da Igreja Romana, coisa que eles acreditam até hoje. Sim. Entende? Então ali você não vai ter uma exegese bíblica. Em alguns pontos você vai ter muito da lógica, mas partindo da tradição da igreja. Sim. O que Calvino vai fazer? Eu vou organizar os assuntos não partindo da tradição da igreja e da lógica puramente, mas da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A ponto de, na hora que tiver aparentes contradições, eu vou deixar essas duas tensões no ar sem tentar resolvê-las. Por exemplo, a questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Se eu falar para você, Camila, é Deus quem te deu arrependimento. É verdade ou mentira? É verdade. E se eu falar para você, Camila, você tem que se arrepender dos seus pecados. É verdade ou mentira? É verdade. Pois é. Então, há uma soberania. É Deus que dá o arrependimento, Camila. Sim. Mas há uma responsabilidade. Você tem que se arrepender. Como que você lida com isso? Como eu dizia, eu deixo sobre a mesa. Entende? Então, a lógica, ela nem sempre foi... Calvino via a lógica como limitada. Quando a gente trata as escrituras. Sim. A questão da trindade, inspiração, a questão da natureza do Redentor, Deus homem, como que lida com isso. Sim. Então, para nós, a grande obra de sistemática da história que nós temos até hoje como referência é as Institutas da Religião Cristã, escritas por João Calvino. Porque aí ele vai pegar a peneira e vai colocar tudo que a Igreja Católica tem ensinado sobre Deus o Criador e só vai passar aquilo que é palavra de Deus. Esquece as coisas ruins de tradição, de aprisionamento que a Igreja Romana ensinou durante séculos. Então, para resumir o que eu falei sobre a história da sistemática ou da teologia, essas três obras para mim são fundamentais. Elas não são somente elas, tá? Eu estou dizendo que são as principais, ao meu ver, dentro da história. Há quem discorde, pode haver alguém que discorde. Mas aqui eu salientei a primeira da história, que é com Orígenes de Principis, anos 220 a 230, e a grande obra medieval que serviu como referência para os católicos do passado e hoje, que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino, no século XIII, e as Institutas da Religião Cristã, que é de grande importância para o protestantismo no século XVI. Lembrando que foi uma obra escrita durante anos. Calvino não pegou uma tarde e falou, vou escrever. Não foi isso. Foi tá um bom? trabalho árduo. Isso. E a partir daí, agora falando do lado do protestantismo, nós temos montado nos ombros de Calvino e tentado entender e ensinar de forma fácil aquilo que ele ensinou com tanta maestria nos seus dias. É isso. Alguém conseguiria servir a Deus sem teologia? Boa pergunta. É aquelas pessoas que dizem assim, eu quero Deus, mas não quero teologia. Você já ouviu pessoas assim? Já. Pois é. O problema é que se você chegar numa pessoa dessa e falar, quem é Deus? Não sabe responder. Ou se responder, é teologia. Quem é Jesus? Ele é Deus ou homem? Né? Os dois. Real. Se a pessoa responder, mas por que os dois? Ele aprendeu? A Ou ele partir já do sabia que disso? você afirma, É teologia. Então, primeiro eu diria que não dá para você servir Deus sem teologia, porque é impossível. É impossível. Quando você crê em Cristo, você está fazendo uma afirmação, uma crença teológica. Sim. Que Ele é Deus, que Ele te salvou, etc. Então você tem que ter ideia de pecado. Ele te salvou do quê? Do pecado. Tem que ter ideia de salvação. Tem que ter ideia de cristologia, etc. Então é impossível. Eu não estou dizendo que você precisa ser um grande teólogo sistemático para servir a Deus ou crer em Cristo. Não. Eu quero mostrar para você que tudo que você faz com relação à fé é uma questão teológica. Tá? Então, primeiro eu diria que é uma necessidade lógica. Lógica. Então, o estudo da teologia ela é importante para você organizar o que você crê. Maria, ela deve ser adorada, sim ou não?
Ela é mãe do Cristo? Como que a gente vê isso? É a teologia que vai te ajudar a responder essas perguntas, entende? Uhum. Jesus é Deus? Faz diferença você falar que ele não é Deus? Claro que faz, né? Então, se ele não for Deus, a Bíblia fala que idolatria é pecado e você está idolatrando um homem. Porque a gente faz cultos em nome de Cristo. Entende? Então, a teologia tem por objetivo organizar de forma lógica aquilo que você crê. Tá? Eu colocaria um outro objetivo, que é a outra necessidade, que é a necessidade apologética. Quer ver? Abra comigo, Camila, 1 de Pedro. Está entre Gênesis e Apocalipse. Sério? 1 de Pedro 3,15. Calma. Posso ler Gênesis? Pronto. 3? 15. Leia para mim, por favor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pois é. Eu tenho que primeiro santificar a Cristo em seu coração. Ou seja, você precisa ser crente antes de debater com o não crente. Primeiro é isso. Seu coração tem que ser separado para Cristo. Então há muitas pessoas que gostam de debater teologia, mas não sabem nem se são crentes de verdade. Então primeiro, se você é crente, primeiro seja crente. Segundo, esteja preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Então, a Bíblia, o apóstolo Pedro, com a autoridade de Cristo, diz que nós devemos estar preparados. E outro texto que eu gostaria de ressaltar está em Judas. Judas, não o Iscariotes, né? Meio irmão de Cristo. Judas. Olha, o Judas, versículo 3. Pode ler, por favor? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a responder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é a fé aqui que nós devemos batalhar? O conteúdo doutrinário que os apóstolos passaram e nos legaram. Certo? Certo. Então, Judas está escrevendo o seguinte. Eu queria escrever sobre doutrina da salvação. Eu queria escrever sobre soteriologia com vocês, que é a doutrina da salvação, como se dar a salvação. Sim. Contudo, eu vi uma ameaça na igreja. Eu vi uma ameaça. E aqui ele vai listar as ameaças, que são os libertinos, né, os antinomistas, aqueles que dizem Deus só quer saber do seu coração. Faça com o seu corpo o que você quiser. Né? Pessoas assim. E Judas então vai falar, eu vou escrever para vocês, para alertar vocês, a fim de que vocês batalhem por essa fé. Então veja, é uma batalha. E sem a teologia, nós perderemos. Por quê? Camila, há uma falsa impressão de que os verdadeiros inimigos estão lá fora. São os ateus. Os ateus mais profundos que zoam com a religião cristã são os verdadeiros inimigos. Não. A Bíblia nunca os trata... A Bíblia trata eles como os inimigos, mas não como os piores. Sim. Os piores, Judas vai dizer aí, ó. Olha o verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Olha só. Eles, como que é? Esses indivíduos se introduziram como? Dissimulação. Com dissimulação. Com dissimulação. Olha que coisa. Os inimigos nossos, aqueles que negam a fé, aqueles que querem pervertê-la, eles não entram com uma plaquinha escrito falso profeta. Realmente. Ímpio. Né? Mentiroso. Eles entram de forma dissimulada. Como que eu lido com isso? E aí eu pontuo a necessidade apologética. De você saber daquilo que foi passado para você, daquilo que os apóstolos ensinaram, o que a Bíblia toda ensina acerca de Deus, a fim de combater esses falsos mestres, essas falsas pessoas que tendem a transformar a graça de Deus em libertinagem. Não é muito incomum nós vermos, por exemplo, na internet, pessoas que se dizem cristãs, mas que negam totalmente com a vida. Pessoas que levantam bandeiras
por exemplo, homossexuais e dizem, não, eu sou cristã, sou crente. Ou bandeiras sobre o aborto, a favor do aborto, sou crente, sou cristã. Entende? Há uma confusão e muitos são levados por essas pessoas. Por quê? Porque não souberam batalhar. Não souberam dar a resposta à razão da esperança que há em vós. Como Pedro diz, sabe? Sim. Não souberam lidar com esses textos. Negaram. Então eu vejo isso, Camila. Primeiro a necessidade lógica, apologética e por fim eu diria, se você quer servir a Deus, é necessário você estudar teologia por uma necessidade de fidelidade a Deus. Deus nunca deu para o homem um manual de astronomia. Deus nunca deu para o homem um manual de física. Ele deu a criação. E na criação, os homens devem estudar. Como foi que Isaac Newton se ligou para a teoria da gravidade, para a lei da gravidade, né? Melhor dizendo, foi observando a criação. Em especial quando uma maçã caiu na sua cabeça, né? Especificamente. Então, os homens eles devem estudar a criação, o grande livro de Deus, e entender como tudo funciona para o nosso bem, para produzir medicamento, para se antever com relação a mudanças climáticas, entre outras coisas. Então, da mesma forma, aí eu vou para a teologia. Deus não deu um livro de teologia. Deus não foi Deus que escreveu esse livro. Não foi. Não foi. Né? O livro pode ser o melhor que for, não foi Deus. Mas Deus esperava que fosse escrito para o ensino. Entende? Porque ele deu a palavra dele. Da mesma forma que ele deu a criação. Cabe agora aos servos dele entender, organizar, a fim de ensinar aos outros a responderem a todo aquele que vier pedir razão da esperança que é em nós. Entende? Sim. Então há uma necessidade lógica, você tem que saber o que você crê. Uma necessidade apologética, apologética vem de defesa, né? De defender a fé. E terceiro, a questão de fidelidade a Deus. Eu tenho que entender para crescer no meu amor a Deus, no meu serviço a Deus e no cuidado para com os outros, no ensino daquilo que Deus tem nos mostrado na sua palavra. E que mensagem você daria para nossos irmãos que ainda temem a teologia? Boa. Aqui eu me valho de dois autores. O primeiro deles é Emil Brunner. Emil Brunner vai dizer que onde há uma igreja viva, Camila, onde há uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas e que serve a Cristo, Jesus nosso Senhor, essa igreja vai sentir necessidade de cavar mais fundo os poços da palavra de Deus, a fim de encontrar riquezas e mais riquezas. Então Emil Brunner, ele é enfático em dizer isso. Onde há uma verdadeira igreja, há uma verdadeira vontade e desejo de se aprofundar na palavra de Deus, nas suas riquezas. Então, se você está temendo a teologia ainda nos dias de hoje, repense isso. Às vezes, por exemplo, nas igrejas é muito comum você encontrar irmãos e passa 5 anos, aqueles irmãos continuam com a mesma vida, com as mesmas dificuldades teológicas, com as mesmas picuinhas, porque não cresceram no amor a Deus mediante a palavra. Entende? Então é esperado que crentes verdadeiros, em uma igreja verdadeira, cresça. É tão bonito você ver uma igreja que antes tinha um problema doutrinário em certa área e passa-se os anos, você vai vendo o crescimento, novos líderes chegando, classes de estudo se aprimorando, entende? Onde há uma verdadeira igreja, há a verdadeira necessidade de se estudar a palavra de Deus e extrair riqueza de lá. E o segundo autor, pelo qual eu faço uso para dar essa palavra final, é o Alistair McGrath. Alistair McGrath diz que a teologia que não toca a mente e não toca o coração não é verdadeiramente teologia cristã. A teologia não foi feita para fazer de vocês profissionais, intelectuais frios. A teologia foi dada, Camila, para transformar vidas. A teologia foi dada para que nós resplandeçamos as glórias de Cristo no mundo e para que as pessoas vejam isso e glorifiquem a Deus que está nos céus. A verdadeira teologia tem um grande impacto na nossa vida. Ela nos transforma, molda o nosso caráter.
e nos faz descansar mais em Deus. E eu falaria agora que nunca pense, o maior erro da nossa época é dividir teoria e prática. Os reformadores não sabiam o que era isso. Isso é coisa do modernismo para cá. Dividir prática e teoria, ou teoria e prática. Toda teoria influencia na prática, no seu modo de vida. E aqui eu cito uma história que eu ouvi do Dr. Augusto Nicodemos, num sermão dele, não me lembro qual que era, que eu acho muito interessante. Ele diz que certo homem tinha uma loja de queijo numa cidade. E ele faliu a loja. E ele só tinha um dinheiro para passagem para ir voltar para o seu país de origem e um queijo. Então sabe o que ele fez? Pegou um queijo que sobrou, pagou a passagem para ir no barco para voltar para sua terra de origem, os familiares ajudá-lo, né, a se reconstruir, etc. E ele estava com muito medo porque a viagem era longa, durava meses, e ele só tinha um queijo. Ele só tinha dinheiro para o barco, ele não tinha dinheiro para comprar comida. Então ele se trocou no quarto e foi cortando o queijo, pouquinho a pouquinho. Hoje é um pedacinho, outro. Quando ele comeu o último, falou: pronto, agora eu vou morrer mesmo. Aí ficou no quarto lá, só esperando a morte, desesperado, porque o queijo não durou tanto tempo assim. Do nada ele ouve. Aí ele abre a porta, o dono do barco, né? O capitão. Rapaz, por que você está trancado aqui? Você não vai comer conosco? Você está aqui quase um mês e não desceu nenhuma vez? Algum problema? Vou ser sincero, eu não tenho dinheiro para comer com vocês. Ele disse: mas a comida estava inclusa na passagem. Veja, que interessante. Se ele soubesse que a comida estava inclusa, uma questão teórica de saber, ele teria agido de forma diferente. Ele não teria sofrido, sentido o cheiro da morte. E já pensou, o capitão vai ao barco? Como que funciona? Como que iria acontecer? Ele morreria por falta de conhecimento. É a mesma coisa da teologia. Quando eu sei que Deus é soberano, por exemplo, e estudo os atributos de Deus, eu descanso nele. Porque eu sei que enquanto eu durmo, Deus está dirigindo todas as coisas. Entende? Sim. Então, quando eu sei, por exemplo, que Deus, além de criador, ele é preservador das coisas, eu entendo que o mundo não acabará até que Cristo volte. Pode acontecer muitas coisas. De fato, tsunami acontece, terremoto, tornado, a questão da crise global, né, do aquecimento. Mas eu sei que a palavra de Cristo, conforme Hebreus capítulo 1, está sustentando todas as coisas. Não é o homem que vai dar fim nisso. Entende? Quando eu estudo, por exemplo, escatologia, a ideia a doutrina das últimas coisas, eu visualizo o final da história. Eu já sei o final. Isso muda. É igual a pessoa fala: não dá spoiler do filme. Nós já temos um spoiler da criação toda. E isso me faz eu descansar. Quando eu estudo, por exemplo, a doutrina da santificação, eu sei que é possível, Camila, eu ter uma vida santa no mundo caído. Porque o Espírito que há em mim vai me ajudar nisso. E quando eu estudo a doutrina da salvação, eu vejo que, embora eu caia por vezes, Camila, a salvação não depende de mim. Depende daquele que me comprou com preço de sangue. Entende? Então eu não luto com Deus para que eu compre minha salvação. Ela foi comprada por Cristo. Isso eu aprendo quando estudo doutrina da expiação, por exemplo. O preço que foi pago para nos salvar. Então, isso muda. Muda completamente a nossa vida. E eu terminaria dizendo uma frase de William Ames, um grande teólogo puritano que escreveu o âmago da teologia, que diz: nós estudamos a Bíblia para amar, para conhecer mais a Deus, e assim amar mais a Deus, para que no fim vivamos para Deus. Então, conhecer, amar e viver para Deus é o propósito de toda a teologia. Que Deus nos ajude. É isso. Agradeço muito ao meu novo convidado do meu novo programa. E é isso. Adorei. Foi uma bênção.
Espero que vocês tenham gostado também. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se, ativem o sininho, por favor, gente, vai ajudar demais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nova cara do Vivendo a Palavra. Espero que gostem. É isso. É isso aí, foi um privilégio, viu, Camila, poder presenciar o seu novo trabalho da igreja. Eu rogo que Deus te abençoe nesse projeto. Amém. Que os entrevistados venham com conteúdo para a glória de Deus, edificação do povo, dele. E é isso. É sempre um privilégio, podendo estarei com você, tá bom? Todas as vezes. É isso, Sucesso gente. aí. Deus abençoe. Deus abençoe.